Tem isso, Sérgio. Então, boa tarde, né, pessoal? Vamos dar continuidade à disciplina, tratando hoje das causas de extinção da punibilidade. As causas de extinção da punibilidade estão previstas no artigo 107 do Código Penal, retratando um enumerado de causas que não são número clausus, ou seja, o artigo 107 não detalha de maneira taxativa, né, essas causas de extinção da punibilidade. A doutrina e a própria jurisprudência têm compreendido que existem várias outras causas de extinção da punibilidade, como nós observamos, por exemplo, passar o período de prova do SUSI ou do livramento condicional sem que tenha havido uma revogação, leva à extinção da punibilidade. Portanto, essas são causas de extinção da punibilidade que não estão enumeradas entre as causas identificadas aqui no artigo 107. De maneira que o artigo 107 do Código Penal é observado como exemplificativo. Porque existem outras causas, sejam no Código Penal, seja em legislações penais especiais, que determinam a extinção da punibilidade e que não estão aqui enumeradas. De qualquer forma, as mais relevantes, as mais importantes, são essas apresentadas aqui no artigo 107, da parte geral do Código. Entre elas, a prescrição, que vamos detalhar, né, com muito afinco, a análise dessa causa. Mas, no contexto comum daquilo que a gente observa como causas de extinção da punibilidade do artigo 107, ainda que dentro dessa análise de ser exemplificativo, o que vem aqui, né, elencado, nós temos, no inciso 1, a morte do agente. Há uma razão para isso, exatamente pelo caráter pessoal, né, da pena. A pena, dentro da ideia de que é produto da culpa e da culpabilidade, e a reprovabilidade desse autor leva a responsabilidade de uma pessoa essa dentro da dinâmica de consciência, não dentro dessa perspectiva, talvez, espiritual, né, e mais longínqua, não há mais essa responsabilização objetiva ou mesmo a responsabilização que alcance, né, que alcance mortos, né, que alcance coisas, que alcance objetos, que não há mais como fazermos, né, dentro do atual contexto, esse tipo de responsabilização. Então, o artigo 107, ele é muito claro ao elencar que a morte do agente, ou seja, o fim da pessoa, o fim da vida, né, leva também à extinção da punibilidade. Eu não vou dar continuidade às imputações ou investigar pessoas que estejam mortas. Agora, é importante a gente ter aqui uma ideia sobre o que prova essa morte, o que serve para a extinção da punibilidade. Se você junta uma certidão de óbito, e essa certidão de óbito, ela leva à extinção da punibilidade, é preciso um olhar atento para um caso onde talvez esse óbito que ali foi atestado ser falso. Eventualmente isso pode ocorrer. E aí se interroga sobre o valor da certidão de óbito falsa para a extinção da punibilidade.
Pelo menos duas correntes nós poderíamos extrair. Uma hoje é majoritária e está consolidada no Supremo Tribunal Federal. Mas a corrente que, por boa parte da história, né, prevaleceu, dizia respeito à ideia de que não há reforma pró-societate, ou seja, a favor da acusação. Uma vez decretada a extinção da punibilidade, ela faria coisa julgada formal e material, e, portanto, não era possível revisar essa decisão em favor da acusação pró-societate, já que a revisão criminal só pode ser dada pro réu. Então, essa era uma corrente, né? A corrente que entendia que, uma vez decretada a extinção da punibilidade, mesmo com base numa certidão de óbito falsa, nós estaríamos diante de uma situação onde não era possível voltar atrás, né? Então, essa extinção estaria aí consolidada. Atualmente, após alguns habeas corpus, um deles da Rosa Weber, outro do Toffoli, né? São julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal, há uma compreensão de que o que extingue a punibilidade é propriamente a morte. Num caso de morte inexistente, não há extinção da punibilidade. É como se aquele fato fosse nulo, aquilo que se certifica é nulo e não produz qualquer efeito, já que é um fato inexistente. De maneira que nem transita em julgado, já que há uma informação aí que dá nulidade material ao processo, né? De maneira que decretar com base num documento que atesta algo que é inexistente não produz um pleno efeito e, portanto, não estaríamos diante de uma extinção da punibilidade nessa hipótese. Hoje é a corrente majoritária. Inclusive, tem alguns casos, né? Um dos casos que havia sido julgado até de uma forma pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que era o caso de uma estelionatária que se aproveitou numa ocasião de uma pessoa que havia sido atropelada e por acaso parecia muito com ela, lá em São Paulo, e aí trocou a documentação para obter a certidão de óbito falsa. E, obviamente, essa pessoa era uma indigente, né, não estaria reconhecida, nem foi reclamado, em princípio, o corpo que havia o ateste com relação à documentação. Essa mulher que já vinha sendo perseguida pela polícia por outras fraudes e tudo, fez essa troca para obter exatamente esse ateste da morte, que foi uma certidão de óbito falsa. E esse caso acabou prolongando-se, né, chegando até o STF, se eu não me engano. Foi uma das razões pelas quais se revogou esse fato, que era complicado, inclusive, você fazer as atribuições daquilo que o sujeito praticou com base na fraude ou na falsidade, na inovação processual, em razão dessa falsidade, dessa falsificação do documento, né, que é produzida. E me parece mais justo essa ideia de que, não existindo a morte, e aí, independente de certificação ou não dela, de se tratar da decisão judicial aí como um elemento de mérito inquestionável após o trânsito em julgado, né? Essa ideia de um trânsito julgado material e formal, não há um trânsito material propriamente, porque não há fato. A morte não existiu. Portanto, sobre fato inexistente, essa decisão é inválida, essa decisão é nula,
não gera a extinção da punibilidade. Depois temos outras dificuldades, que são aquelas situações que estão lá nos artigos 6º, 7º, né, do Código Civil Brasileiro, que vocês já devem ter estudado, né? O Código tem uma sistemática muito racional, né, tratando das pessoas, para tratar dos atos e fatos jurídicos, das obrigações, e chegar, ou seja, a uma parte geral que traduz essa sistemática que é comum aos códigos, ao movimento de codificação civil. E, normalmente, ele trata das pessoas porque são os sujeitos do direito. Né? Para tratar depois do que gera, ou esses compromissos, ou essas obrigações, tem que tratar dos fatos e atos jurídicos. E depois, não é para fazer feito um colega nosso, que antigamente dizia, não, fato jurídico é uma gravata de advogado, né? Porque fato é como lá em Portugal o povo chama, às vezes, uma gravata, um laço, né? Não é isso, mas é algo que tem, ou que ocasiona um vínculo, e, portanto, temos tudo isso aí construído. O Código Civil normalmente faz, é normal essa construção da parte geral do Código Civil, e, portanto, ele trata logo das pessoas e do fim da vida, né? Então, ali, logo no início, ele já vai tratar e vai determinar o fato para a decretação do ausente. Alguns doutrinadores têm sugerido que, nessas circunstâncias, como você não tem como atestar com precisão, ainda que civilmente se dê até início à sucessão, normalmente o juiz, no caso onde se faz presumir que a morte existiu, você faz até uma gravação, um registro do horário presumido, né, dessa morte, exatamente para os efeitos sucessórios, né, e daí decorram. No campo penal, o recomendado é se suspender o processo com, obviamente, a suspensão hoje do prazo prescricional após esgotar as formas, né, da citação. Então, essa seria a alternativa para lidar com uma situação dessa, né, onde alguém esteja respondendo, realmente se faz diante de uma situação em que é evidente que morreu e dificilmente poderá ter sobrevivido, mas você não tem um corpo de delito, você não tem como fazer esse exame até da morte propriamente e trazer isso de forma clara, exatamente por conta dessa nova posição adotada pelo Supremo. É preciso essa cautela para se evitar o uso de um documento, ainda que tenha sido judicialmente produzido, porque, veja, esse documento aí que vai atestar a morte é um registro ordenado ao cartório pelo juiz, que, inclusive, coloca o horário, tudo. Ele vai servir para o campo civil, mas no campo penal é preciso essa atenção de que esse fato tem que ser efetivamente comprovado para gerar, já que o que está aqui não é a decisão de extinção pela morte do agente, como dizem alguns autores, mas é a própria ideia da morte do agente. Essa morte tem que estar aí comprovada, né? Você ter, de fato, não ter nenhuma dúvida com relação ao fato, né? De que ela ocorreu. Então, essa forma de extinção da punibilidade que está dada aqui pelo inciso 1, hoje atende a essa situação mais material, propriamente, né, da destruição da vida da pessoa, né, de que não exista mais aquela vida. Isso sempre no debate também muito grande sobre o início e o fim da vida humana, quando é que ela principia, quando é que ela realmente se conclui. E, portanto, essa morte
do agente, ela está dentro dessa dinâmica. Talvez daqui a alguns anos a gente discuta ou rediscuta tudo isso. Estava até me lembrando agora daqueles programas hoje computacionais de inteligência artificial também, que permitem que alguns fatos dessa condição humana nossa aqui se prolonguem e que as pessoas... Tem até um programa que está sendo distribuído muito lá nos Estados Unidos, que fazem as pessoas continuarem falando com pessoas que já morreram, né? Porque eles conseguem captar de tal maneira a forma como essas pessoas se expressam quando em vida, né? Então, em vida, essas pessoas passam, né, uma série de informações que parecem até dar autenticidade aos pensamentos, aquilo que elas desenvolvem. É como se elas continuassem vivas numa programação artificial. E isso faz, até tem casos onde a namorada perdeu o namorado já faz 2, 3 anos, mas continua falando com ele, né? Eles expressaram isso em termos de inteligência artificial. Enquanto isso não acontece, não é uma verdade, mas vejam, há várias tecnologias hoje que levam a esse prolongamento aí da vida. A gente não tem como fazer essa discussão do que é propriamente a morte fora dessa ideia material da vida corpórea, né? Fazer esse prolongamento até cibernético, ou da construção aí dos chamados cyborgs e tudo. Em princípio, isso também levaria a uma discussão de responsabilidade, mas isso leva a uma discussão de responsabilidade já noutra dinâmica, né? Como eu disse, há máquinas que, dentro dessa programação, podem decidir. E elas têm essa característica. É aquela perspectiva hoje dos armamentos. Existem armamentos, a guerra no futuro não vai ser mais guerreada por pessoas, ou pelo menos os países mais desenvolvidos vão se valer muito da robótica e principalmente dessas novas estratégias, esses drones extremamente guiados, que decidem, inclusive, o disparo. Esse é um outro problema que hoje é trazido, porque se o drone decide o disparo, como é que eu vou, objetivamente, atribuir responsabilidades? Não sei que seja por quem tem ordenado o drone, né? Uma questão aí eventual de assumir o risco de um determinado resultado. Mas é uma outra questão que vai surgir, que o futuro vai exigir que a gente desenvolva as teorias do direito para alcançar essa realidade, onde máquinas estarão não só dialogando com pessoas, como eu falei ainda agora, né, mas produzindo fatos, produzindo a realidade nossa e com decisões delas próprias, né? É a ideia da máquina autônoma, que não é mais automática no sentido de que a resposta que alguém dá aqui, ou seja, você pode ter, mas é a pessoa que ainda continua controlando a máquina automática ou a arma automática, né? Então, ela apenas vai dar uma resposta automática a aquilo que você decidiu ou que definiu. Mas a autônoma, ou seja, a arma autônoma, ela própria decide o disparo, ela própria decide os percursos e tudo. Então, isso vai, sim, trazer alguns problemas, e aí a gente vai ter que se perguntar como lidar com esse tipo de responsabilidade. Né? Não é o caso ainda, mas está bem próximo. Né? A gente não vai poder escapar desse tipo de discussão. Bom, no inciso 2, nós temos pela anistia, graça ou induto. Mas antes de se tratar
dessas figuras, vamos logo para o inciso 3, observar pela retroatividade da lei que não considera mais o fato como criminoso. Não considera mais o fato como criminoso. Veja só, não é uma lei que reforma minorando as consequências, e aí é aquilo que a gente chama da novatio legis in melius, a nova lei que melhora as condições do réu, mas é propriamente aquilo que a gente chama da abolitio criminis. A abolitio criminis produz um efeito devastador, no sentido de, inclusive, colocar em liberdade quem já tenha sido condenado com trânsito, julgado por aquele fato, apaga por completo os efeitos da condenação, entre eles a reincidência, ou seja, é como se o sujeito não tivesse praticado absolutamente nada. Ela tem, obviamente, essa ideia de fato apagar, né, por completo aquele ato e restaurar completamente as condições, talvez, estejam restritas, né, daquele sujeito por conta dos efeitos penais e extrapenais da condenação criminal. Então, ela tem esse efeito extremamente amplo. E, por conta disso, é preciso fazer uma análise apurada em algumas circunstâncias, principalmente quando se trata de norma penal em branco, sabendo que a norma não tem como esgotar em algumas descrições típicas de condutas, nós sabemos que a norma não tem como esgotar todas as formas, né, com as quais todos os elementos, né, necessários para a construção do tipo. Um exemplo claro é, na lei antidrogas, definir as drogas ilícitas que estão vedadas para o comércio. Depende, obviamente, de uma norma executiva que está subordinada a isso e que vai fazer esse indicativo. E é óbvio que as alterações observadas, né, nessa norma pode levar, ocasionalmente, a que determinadas vendas ou determinado comércio não leva propriamente a uma abolício crimes de maneira ampla, mas leva com relação a certas substâncias específicas. Por exemplo, alguém esqueceu de colocar lá a substância do lança-perfume na portaria. Então, e esses esquecimentos às vezes eram comuns depois do carnaval, principalmente se prendesse filho de algum expoente lá de Brasília, né? Aí a portaria era refeita, né? Na época era o Sinasfarma, hoje é a Anvisa, que é responsável por manter e fazer essa portaria do controle, do sistema de controle de drogas. E aí essa portaria, ela sendo refeita, ela vai, obviamente, importar no tocante àquelas figuras que foram presas, algumas até já condenadas, transitadas em julgado, é por isso que se diz que no tocante estamos aí na discussão, e é uma discussão extremamente relevante no que tange a cannabis. No tocante à cannabis medicinal, é lógico que o uso vem sendo recomendado, principalmente nos casos de epilepsia refratária, onde há dificuldades, as pessoas têm mais de uma convulsão diária, né? Multiconvulsões diárias, e ela tem representado para muitas pessoas uma qualidade, dotar essas pessoas de uma qualidade de vida maior.
E ela tem a sua importância. Não só isso, mas no tratamento do Alzheimer, no tratamento do Parkinson, né, no tratamento... Então, há uma série de usos hoje para a cannabis medicinal que são muito interessantes. Por outro lado, existe o debate, e aí é preciso também separar um pouco esses debates, né? O debate da cannabis medicinal diz respeito ao uso terapêutico da droga. Outra coisa é a cannabis no seu uso industrial e recreativo, que também tem uma função. Se, por um lado, é muito importante a sobrevivência das pessoas, né? Aquela ideia de que a cannabis ela tem esse fator, né, curativo, que é indispensável para a vida de muita gente. E aí a gente precisa realmente ter um nicho autorizado de produção farmacêutica dela, para atender a esse grupo. Por outro lado, há uma discussão moral que envolve o uso recreativo da droga e que impede, muitas vezes, inclusive, a autorização do seu uso medicinal. Vejam como é complexa a discussão, o diálogo. Mas ambos hoje, em boa parte do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos da América, ontem a gente estava ouvindo um debate sobre essa matéria, diz que a indústria da cannabis na Califórnia já faturou, o ano passado, mais de 90 bilhões de dólares. Parece 98 bilhões de dólares. E está programada até 2025 a ficar como a terceira fonte de, digamos assim, dividendos da própria Califórnia. Vocês imaginam que a Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos da América. Então, você vai aí estar com 190, 100 ou 200 bilhões de dólares anuais de lucros. E isso envolve vários usos, não só o uso recreativo, que lá está permitido agora também, mas a questão de gels, de cosmético, de tecido. Eu nem sabia dessa questão do tecido também, né, a partir da planta, ou seja, de um uso industrial de larga escala da planta. Então, também, por outro lado, você não discutir isso, você exclui o país da rota, principalmente um país que tem um agronegócio forte, que tem condições de uma produção industrial boa, você exclui ele da rota de um mercado relevante que tem surgido, né, e que hoje está se consolidando em outros países. Então, isso tudo pode ocorrer, e o que vai acontecer? Talvez exija apenas, no nosso caso, quando isso se resolver, né, ou seja, não só o uso medicinal, mas o seu uso industrial ou outros usos, no tocante a essa droga, isso acabe também levando à retirada específica, porque não necessariamente, é uma coisa que também eu concordo com essa discussão. O Klaus Roxen, por exemplo, ele diz que a discussão no tocante às drogas é uma discussão relacionada à autocolocação em risco. Tem a ver com a autonomia dos sujeitos envolvidos. E isso deveria ser levado em consideração, principalmente dentro de um direito penal liberal. Ou seja, é óbvio que há determinadas drogas que você não tem como lançar mão em virtude do risco que se estende, né, para uma dinâmica social maior, né, as drogas pesadas, as drogas sintéticas, né, que tem um fator aí de avolumamento desse risco, né, muito maior do que essas que são plantas, que são da natureza, como é o caso da coca, como é o caso da cannabis, e ele, inclusive, acha que já deveria, em boa parte do mundo, ter se abolido.
E olha que é um senhor de 92 anos, né? O Klaus Hoxe. É um penalista muito importante, né, para essa segunda metade do século XX, consolidando, né, as teorias funcionais. Então, ele só acredita que deve ser feita uma análise a partir da ideia de saúde pública sobre o que o sistema pode tolerar em termos de tempo, né, e aquilo que não há tempo, porque tem que realmente intervir, já que se trata de uma situação onde essa intervenção é indispensável até para salvar outras pessoas, para minimizar os riscos, né? Então, isso é que deve ser levado em consideração. Não há essa discussão, e disse que essa discussão, o Estado não deve travar essa discussão sobre o apelo moral ou religioso, né? E a gente sempre fala isso, da ideia de um Estado laico, né, onde se desenvolva isso de maneira racional, a partir da ideia de gestão de política pública, e propriamente sobre o que é ou não apto a dar uma resposta, né, em termos de saúde pública, em termos de gestão daquele conflito, porque há outras coisas que esse tipo de política tem ocasionado, né? Ocasionado uma guerra, um conflito muito grande, principalmente nas nossas periferias, que matam muito mais rápido. Não sei quanto tempo uma pessoa precisa, talvez até nem tenha esse tempo, porque ela continue normal por sua vida toda, mesmo consumindo maconha, vamos supor, ou a cannabis. Mas um tiro, um disparo de arma de fogo ocasiona uma morte quase que instantânea para a grande maioria das pessoas, né, que são atingidas. Então, é esse tipo de conflito que ele acha que a gente deve evitar, né? Essa guerra às drogas, ela tem criado mais problemas do que resolvido os nossos problemas. E tirado também do eixo até de tributação, do eixo de indústria, uma série de matérias-primas que poderiam já estar sendo utilizadas ou pesquisadas. Veja só, toda essa revolução que a gente está vendo com a cannabis medicinal no tratamento aí de lesões neurológicas, de epilepsia refratária, é só com pesquisas em 4 canabinídeos, 4 derivados do THC. Ora, existem mais de 80 canabinídeos. Se com 4 a gente já desenvolveu uma série de medicamentos, né, que são relevantes hoje para quadros neurológicos graves, imagine o que a gente não pode descobrir com os demais, né? Até para a indústria farmacêutica, isso aí é essencial. Foi por isso, não é que os americanos são bonzinhos ou que estão repensando. Na verdade, quando eles aboliram, foi pensando exatamente no que vão lucrar com isso tudo, né? No sentido da indústria farmacêutica, da indústria em geral, né, que pode começar a produzir aí com base nisso. E óbvio que quando a gente proíbe aqui as pesquisas, a gente torna os nossos pacientes dependentes dessa importação. Paga muito mais caro lá fora. Compreendem isso? Ou seja, é uma coisa... E tudo passa por uma questão muito simples, que é decidir pontualmente, que não necessariamente significa uma abolição das drogas em geral, e como eu falei aqui, mesmo um penalista como o Klaus Hoxe é contra, porque ele acha que algumas drogas, ele até coloca, algumas drogas, elas imediatamente ou quase instantaneamente provocam um risco à vida, à saúde, e tem extensões e consequências sociais muito mais graves do que outras, e era preciso fazer essa análise de quais a gente consegue conviver na dinâmica social e quais não, né? E realmente tem esse fato, né? A gente sabe que existem hoje drogas sintéticas que têm um poder
de fazer mal. Vejam só, até nessas pesquisas tem o Siddhartha, né, que é aí do Rio Grande do Norte, inclusive é um pesquisador referenciado no mundo todo, e dá entrevistas interessantes. E aí ele disse que foi à Índia uma certa vez, e na Índia não há, no tocante a cannabis, uma vedação, né? Tanto que eles consomem normalmente, usam a cannabis, inclusive na indústria têxtil, fazem isso, né? Há vários usos, não só o uso como droga propriamente, porque é uma planta muito rica no tocante aquilo que ela pode, além de ser uma planta resistente, imagine, ela é mais resistente que o algodão e pode produzir tecido, né? Então, é essa a questão que é colocada, né? Então, eles usam, os indianos usam muito. Eles fazem um chá lá, que é o chamado chá de bang. Pois esse chá de bang, ele tem 1000 vezes o volume psicotrópico que tem o nosso cigarro da maconha. Então, imagina o que é que o chá de bang não faz como ele diz, o bang bang e o chá de bang não provoca, né? Assim, em termos de... E as pessoas já se habituaram, final de tarde é o que elas tomam, né? Tomam esse chá de bang e vão para casa, é como se fosse o fim do dia, o momento do relax, onde você vai dentro dessa dimensão. E nem por isso alterou, por exemplo, longevidade ou a capacidade das pessoas se relacionarem e tudo mais, né? Ele até coloca essas questões. Lógico que há também essa análise de que ela tem uma faixa etária, e os próprios indianos, eles tomam esse cuidado, porque há uma faixa etária, né, principalmente na adolescência, que não é recomendado o uso. Pode apressar esquizofrenias, né, e tudo isso a medicina também sabe. E dizer que só faz bem é falso, faz mal também. E é preciso se entender isso e lidar, né, de maneira clara com isso, né? Não fazer só os elogios, mas lembrar que é uma droga que, como qualquer outra, né, que na medida correta não te fará mal, mas pode te fazer mal. Né? Como o álcool, como qualquer outra droga, pode produzir esse mal. E é assim que a gente tem que levar essa discussão, essa dinâmica. De maneira que uma abolição seria louvável a gente começar a programar essa ideia da abolição das drogas por conta dos efeitos da guerra às drogas. Mas essas abolições pontuais com relação a drogas que a gente já lida hoje no nosso cotidiano e sabe, né, que é controlável, que é possível uma gestão de riscos adequada, isso já deveria ter sido palco, né, desse debate. Então, é essa a questão que eu coloco. Agora está se debatendo isso no nosso Congresso, e até com uma certa pressão não oriunda apenas da comunidade, mas uma certa pressão da indústria, né? Principalmente a indústria farmacêutica, a indústria do agro, vinculada ao agronegócio, também está interessado, porque quando viu esses dados da Califórnia, é dinheiro, né? Ninguém quer perder dinheiro, né? Está todo mundo interessado aí numa ampliação das alternativas, inclusive, de produção. Ó, se é uma planta também que tem um custo, talvez, de manutenção menor do que outras, até na perspectiva de ser mais resistente a pragas, né? Então, você não vai ter um manejo mais fácil. A tendência é que você comece a pensar realmente como alternativa para a indústria de tecido e outras indústrias, né? Então, isso tem sido, sim, pensado. Mas não significará
se eu estou colocando para vocês, um abolício crimes geral, exatamente porque pontualmente vai lidar com a venda e o comércio daquela, e aí não é aquilo que a gente chama de abolício crimes relativa àquela droga, né? Ou aquele, em princípio, eu acho que não há também suficiente gestão de risco, e aí eu concordo com o Roxy, para simplesmente você levar, e o próprio Zaffaroni, que é um autor progressista e tudo, ele diz que na dinâmica, uma abolição completa das drogas também seria ruim, poderia trazer problemas no tocante à gestão de tudo isso, e há um outro fator que ele sugere, que é da perspectiva de operar esse mercado informal, isso poderia trazer até uma crise fiscal e financeira que a gente nem imagina, porque parte do dinheiro que circula no mundo vem desse tipo de mercado ilícito, e isso também provoca outros distúrbios e não cabem apenas na discussão acerca se é um fato moral ou não, porque também é um fato econômico, né, com problemas daí derivados. E aí a gente precisaria fazer uma análise mais cuidadosa, né? Só chegar lá e dizer, eu sou a favor de abolir as drogas e vamos colocar isso aqui em discussão, e mesmo que eu formasse uma maioria nesse sentido, a gente teria que raciocinar, programar isso, né? Isso não pode ser feito do dia para a noite, nem sem observar todas essas outras consequências. Não existem só consequências sociais, existem consequências econômicas que o Zaffaroni alerta que podem ser catastróficas em alguns países ou trazer, né, danos que são maiores, talvez. Migração também, essa ideia também da... A gente tem uma ideia equivocada, não só no Brasil, mas no mundo todo, é de que essas organizações criminosas existem porque foram fundadas, né, numa associação para aquela ilicitude. Né? Mas, geralmente, essas pessoas elas se colocaram dentro de uma operação de mercado ilícito. Me parece que uma entrevista que foi feita ao Fernando Beiramar, das mais antigas, não essas mais recentes, que me parece que ele já está se convertendo, né, tal. Mas aquelas primeiras, né, uma pergunta que foi feita a ele foi muito interessante, foi, e se as drogas passarem a ser lícitas, o senhor vai se tornar um empresário, um empreendedor da área de mercado de drogas? Ele disse, dificilmente, porque eu não sei lidar com o mercado lícito. Isso é realmente coisa para empresário. É o sujeito que lida com o mercado lícito, que paga tributo, que tem toda uma forma de operar a sua empresa dentro desse mercado. O que eu sei lidar é com o mercado informal, o mercado ilícito. Eu vou ter que migrar. Esse é um outro problema no tocante às drogas. É para onde esse povo vai migrar, né? Porque não é que eles vão deixar de operar alguma ilicitude. Aí, do dia para a noite, desapareceu a droga como ilicitude. O que é que esse pessoal vai fazer? Eles vão para o quê? Para tráfico de pessoas? Para tráfico de armas? O que é que eles vão operar? Eles sabem operar mercado ilícito. É isso que a gente tem que ter em mente, né? E há uma formação para isso também, ou seja, é um aprendizado social. A associação deles foi diferenciada nesse aspecto, ou seja, eles exercem esse papel e eles entendem dentro desse papel. Então, pensar que a gente deve fazer essa abolição às drogas por outros fatores, mas não imaginando que isso vai fazer desaparecer o crime organizado ou esse tipo de associação dentro de um mercado ilícito. Ela só vai migrar para outro setor que seja lucrativo e que seja interessante. Talvez voltar à ideia do contrabando, né? E até menor, né, sobre o aspecto do risco, né? Mas a elisão fiscal, contrabando, a gente
ou jogos de azar, não sei, eles vão operar algum tipo de mercado ilícito, de um jeito ou de outro, né? Então, a gente não tem... Se for por aí, por contrabando, por jogos de azar, ótimo. Ruim é se for exploração sexual ou tráfico de pessoas, já imaginaram, né? E isso também pode ocorrer, né? Que é a escravização nos tempos atuais. Então, por isso que não é um jogo tão fácil, você chegar e dizer, eu sou favorável a abolir as drogas. Isso precisa ser muito bem pensado, programado, e tem um terreno preparado para isso, né, em termos de gestão. Não é do dia para a noite. Bom, estamos tratando agora da anistia, graça ou indulto, esses fatores que estão aqui no inciso 2, né, do artigo 107, é muito interessante a gente observar que a anistia, diferentemente da abolição crimes, que apaga realmente aquele fato como um crime, ela apaga o que foi realizado, mas não o crime. Por exemplo, a anistia que nós demos às pessoas que praticaram fatos que estão previstos na legislação penal durante ali o período de exceção, o período da ditadura militar, não é? Por razões políticas. Então, há algumas restrições, né, na nossa lei de anistia, mas ela ela buscou alcançar todos, né, uma dimensão ampla, mas ela não fez desaparecer nenhum daqueles tipos penais. Ela apenas impossibilita que se aplique as consequências ou que continue a se executar pena por ele para quem praticou aqueles fatos com intenções políticas, né? Como forma de afirmação política. Então, essa questão, e aí é bom deixar claro, né, dentro dessa dimensão vamos ver aqui se eles juntam essa legislação. É bom a gente deixar claro, porque a anistia, ela não é abolir crimes. Ela não vai fazer desaparecer a conduta proibida. Ela apenas vai impedir que as consequências ou a continuidade daquelas consequências sobre determinadas pessoas num determinado contexto, né? Então, ela vai fazer esse apagamento da memória de que aqueles fatos foram praticados. É isso. Ou seja, ela não leva a abolir crimes. Então, os fatos continuam sendo tipificados, continuam penalizados, mas aquelas pessoas, naquele contexto, não serão, a elas não serão imputados tais fatos, ou elas não continuarão executando penas por conta de tais fatos. Então, essa é a questão essencial, né, para que a gente... E óbvio que ela é matéria do Congresso Nacional. Então, quando eu vou aqui para a Constituição Federal, né, eu tenho claramente no artigo 48 da Constituição, vai para ele, as competências, né, são atribuições. Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, não exigida, né, em casos específicos aqui que ele tem, dispor sobre as matérias de competência da União, especialmente sobre, inciso 8, concessão de anistia. Então, é matéria das duas casas, né? Congresso Nacional, aqui é Senado e Câmara, né? Dispor sobre concessão de anistia.
Então, uma lei de anistia é matéria do legislativo, totalmente, e óbvio que ela vai ter um efeito amplo, porque ela exclui, inclusive, a condenação, leva o sujeito a retornar a essa primariedade, né? O que a gente falou, é como se não produzisse mais os efeitos extrapenais. Há alguns autores que dizem que os efeitos cíveis não são atingidos, de maneira que a pessoa, se causou um dano ainda a um terceiro ou a outro, ela deverá reparar. Essa questão está dentro dessa discussão da lei de anistia, mas a lei de anistia em si, no campo penal, ela tem efeitos também muito abrangentes, de maneira a fazer desaparecer esses efeitos penais, né, relacionados à condenação criminal e a impossibilitar, né, que o sujeito execute qualquer pena por conta, o anistiado execute qualquer pena, né, por conta de uma condenação criminal com base nos fatos que foram anistiados. Ela é geral, ela tem essa característica de ser uma lei, né? É uma lei votada no parlamento, não é um ato do executivo, como a gente vai ver com relação à graça e indulto, são matérias do presidente da República, a gente vai ver isso também, estão lá no artigo 84 da Constituição. Ela tem essa característica. Eu queria pegar só a lei de anistia, porque não estou me lembrando do número dela, para mostrar para vocês como é que funcionou. Foi de 78, né? Vamos ver aqui. Ela tem realmente... veja que... 6.683, professor. 6.683, né? De 1978. Então, observem. Eu não estou com ela aqui, mas eu queria... Deixa eu ver se eu pego aqui ela. 6.683, não é isso, Larissa? Eu mandei no chat, professor. Então, vamos lá. É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com ele, crimes eleitorais, e aos que tiverem seus direitos políticos suspensos, e aos servidores da administração direta e indireta. Consideram-se conexos, aqui é aquela história de crimes conexos aos crimes políticos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Aí, a política, né? Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pelos crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Mas vejam, os que foram condenados, né? Não fala na ideia ainda de ser processado, porque isso alcançou, por exemplo, o Gabeira, que havia sequestrado o embaixador norte-americano, um grupo, né, de outros companheiros, né, que participaram dessa ação. Tinha também alguns grupos que assaltaram bancos, né, durante esse período. Então, tem essa noção de que eram conexos, porque tinham uma motivação política, estavam dentro da ideia de financiamento, né, do conflito até armado, né, que houve uma guerrilha, a guerrilha lá do Araguaia. Então, tudo isso faz parte ou integra a ideia da anistia no contexto brasileiro. Inclusive, há alguns autores que dizem que a anistia é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito do Brasil. Eu cá minhas dúvidas porque essa anistia foi concedida de uma forma bem estranha,
no momento em que a ditadura já estava resgatando aquela ideia de um paulatino retorno à normalidade política, né? E, de qualquer forma, as pessoas que participaram, né, desse ato não expressavam realmente as intenções de uma maioria evidente, né, do povo brasileiro no tocante ao alcance desses atos. De maneira que, veja, essa anistia, ela alcançou igualmente os militares, né, nesse período. E é por isso que se faz uma crítica. É possível uma autoanistia, no sentido de que houve violações aos direitos humanos, existiram torturas, existiram desaparecimentos forçados, existiram... essa discussão que atualmente está se desenrolando, não só em tribunais brasileiros, né, porque alguns a gente já viu, já houve condenações por improbidade, já houve tentativa de condenação dos crimes perpetrados no período da ditadura, principalmente os crimes contra a humanidade, mas o Supremo, em 2010, rechaçou basicamente isso, porque disse que essa anistia alcançou a todos, mas foi levada até a Corte Interamericana e há um diálogo constitucional aí intenso, inclusive se criando a ideia de um controle de convencionalidade, não é? Essa perspectiva de que é possível tratar de um controle de convencionalidade com base naquilo que aqui acabou gerado. Há uma questão que as cortes internacionais de direitos humanos, não só a Corte Interamericana, mas também a própria Corte Europeia coloca, é de que é inadmissível a autoanistia, já que os estados são compromissados com as leis e com as normas e com o jus cogens internacional. Somente depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, eu poderia até me questionar sobre a positivação disso e se isso não seria mero justnaturalismo antes da Segunda Guerra Mundial. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, tratar de genocídio, tortura, desses crimes contra a humanidade, não é mais possível você fugir aos compromissos internacionais e ao âmbito de positivação que isso tem, né, a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, essa perspectiva de um jus cogens internacional que obrigaria os estados. Então, dar anistia a um agente de Estado, anistia geralmente cidadão, mas anistia do próprio agente do Estado que provocou uma determinada violação dos direitos humanos não é possível porque isso é considerado autoanistia. A autoanistia, em tese, estaria vedada porque é exatamente contra o Estado autoritário ou totalitário que se afirmam os direitos humanos, né? Ou seja, que você opõe a questão relacionada aos direitos humanos. Então, e tem textos aí do Valério Mazzoli, né, dos crimes da ditadura militar, controle de convencionalidade, onde ele sugere um controle a partir das convenções internacionais de direitos humanos dessa questão. Inclusive dizendo o seguinte, que uma outra questão que é muito referida no Supremo é que esses fatos estariam prescritos. O problema é que, exatamente por conta dessas convenções, foi gravado, mesmo em 1948, e mais recentemente, com a adesão do Brasil ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional de Roma, com a ideia de imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. Então, tortura, genocídio, desaparecimento forçado. E o desaparecimento forçado não é só uma questão de imprescritibilidade, é que enquanto não se souber onde está aquela pessoa, né, que foi talvez até ocultada em termos de cadáver e tudo,
Enquanto você não souber realmente o paradeiro, esse crime está se consumando, ele se prolonga no tempo, porque é um crime permanente. Então, tem essa questão. Sequestro, desaparecimento forçado são crimes permanentes. Não é só uma questão de prescrição, porque ele se prolonga no tempo. Pode ser 20 anos depois, mas ainda não há essa dimensão da consumação, né? Enquanto você não tiver a clareza de para onde aquela pessoa foi deslocada. E é essa questão também do deslocamento de território de grupos ou pessoas. Isso é um crime permanente. Então, mesmo no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, nós temos uma série de crimes permanentes que merecem essa atenção. E, portanto, essa anistia, ela precisa dialogar com essa questão das convenções hoje internacionais, né? Esse cuidado de que o Estado não se pode dar uma anistia. O Estado que viola direitos, ele não pode, ele próprio, fazer uma anistia a si mesmo. Isso é chamada autoanistia. Ele pode anistiar seus cidadãos, por algumas circunstâncias, o que é muito comum no tocante às dificuldades, por exemplo, econômicas, porque passa em determinadas empresas várias cláusulas que levariam, inclusive, a crimes de sonegação tributária. Vez ou outra, o Congresso Nacional concede anistia. Anistiar pessoas, cidadãos, né, grupos sociais em determinados fatos, em determinados momentos, ou no tocante à greve de policiais. A greve policial militar, no Código Penal Militar, é visto como motim. Mas quantas vezes o Congresso já não se reuniu para, diante de situações que os salários são aviltantes, que aqueles policiais estão realmente em condições. Por isso que a gente também teria que tratar da ideia da desmilitarização das polícias para poder reconhecer melhor vários direitos que cabem a esses profissionais da segurança, que são importantíssimos para a segurança pública, né? Então, em diversos momentos, com justa demanda para situações que chegaram ao extremo, que foi necessário, muitas vezes, da luta desses familiares, desses policiais, o Congresso deu. Mas aí está dando, aí alguns poderiam dizer, mas isso não seria autoanistia, mas é por conta da demanda específica. Não é uma demanda, eles não estão pedindo anistia porque subiram o morro e mataram muita gente. Nem estão pedindo demanda de anistia de uma ação, mas exatamente de uma omissão do Estado na proteção social, né? E aí eles agem como cidadãos mesmo, que cobram seus direitos de proteção social, de um salário justo, de um salário digno, de equipamentos de proteção, coletes, né, à prova de bala, armamento adequado. Tudo isso é importante para o profissional de segurança. Então, nesse caso, não é uma autoanistia, né? Especificamente, você está dando, você está aí trabalhando com a ideia do cidadão. Agora, na ação do Estado, uma ordem que é dada para subir o morro e, de repente, ocorre uma situação como essa que recentemente aconteceu, aí é complicado, você não pode falar em anistia, né? Isso seria, sim, uma autoanistia. A mesma coisa você pode falar no tocante às torturas, né, e a outras situações que já estão, por norma, adequando a atuação do Estado. Então, o Estado não pode se dar uma autoanistia na sua atuação. É essa questão que é dada, né? Então, já essa solução encontrada no Brasil de não discutir a chamada justiça de transição, não elaborar com clareza essa questão relacionada propriamente à anistia, que alguns até dizem, professor, mas pode anistiar os terroristas, né? Pode anistiar, mas a dimensão do cidadão, do indivíduo que opera dentro de grupos ou mesmo continua sendo de um sujeito que não é o Estado em ação. O Estado deve realmente se comprometer
com os direitos sociais, com os direitos humanos, com um comportamento conforme essa ordem jurídica internacional. Né? Do contrário, e aí, por isso que ele não pode se auto-anistiar. É um compromisso que ele acolhe como uma ordem propriamente que lhe é imposta, independente, digamos assim, da moral do governo, do momento e etc. Né? Isso aí não é uma questão moral, mas é uma questão de Estado. Por isso que a gente fala a diferença entre governo e Estado. Né? Os governos são transitórios, os Estados têm compromissos mais prolongados. Política de Estado é uma coisa mais prolongada. Então, essa é a questão que tem que passar quando a gente discute anistia. Né? É lei, votada, é atribuição do Congresso. Graça e indulto surge aqui, mas é interessante. Nem aparece lá na lei de execução penal, porque a gente só vai tratar propriamente do indulto. E aí, o que seria a graça é visto como indulto individual e indulto de uma maneira coletiva. E nem no artigo 84 da Constituição da República Federativa do Brasil, que vejam aqui, quando trata das atribuições do presidente da República, diz, compete privativamente. Competência privativa não é competência exclusiva, pode ser delegada. Normalmente, para o indulto, delega-se ao ministro da Justiça a elaboração. Né? Então, isso tem ocorrido com frequência. Mas o presidente pode, por decreto, né, determinar isso. Pode ser um indulto individual, que aí seria aquilo que a gente chama ali no Código de Graça, ou indulto, né, na forma coletiva. Mas o 84, inciso 12, coloca, compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas. E aí aqui tem até uma questão que é interessante. O indulto total leva à extinção da punibilidade, lá do artigo 107. O indulto parcial é isso que a gente chama de comutação. O que é comutação da pena? É a modificação da sua natureza da sentença. Ou seja, pode ser uma modificação no tocante ao volume de pena aplicado na sentença. O sujeito recebeu 30 anos, e aí é reduzido de 1/3, de 2/3, e aí você tem essa redução, leva a uma modificação da pena aplicada na sentença, por isso leva a uma comutação. Comutação é a modificação dessa pena, né? Pode ser pela redução da pena, pode ser uma mudança da natureza da pena mesmo. A pena era privativa de liberdade, passa a ser uma restritiva de direito, de prestação de serviço à comunidade, pecuniária, multa, não é? Então, é isso. Qualquer modificação nessa natureza original que a pena tem no momento em que o sujeito recebe a sentença, nós chamamos de comutação. Essa comutação também é avaliada como indulto parcial, não é? Então, o indulto total leva à extinção da punibilidade, conforme o artigo 107 do Código Penal. E aí, realmente, o sujeito... Qual a diferença, então, das consequências do indulto, que é um ato do executivo, para a anistia, que é um ato do legislativo? É porque na anistia existe um apagamento dos efeitos penais, né, do fato, de maneira que o sujeito volta a um estado de primariedade, por exemplo, ele não vai ser considerado reincidente. O indulto leva a essa extinção da punibilidade, mas a condenação não ficou apagada. E aí eu vou ter que contar aquele prazo lá do artigo 63, né, que a gente viu, né, no tocante à reincidência criminal, para o retorno à primariedade. Aliás, 64, né? 64, a gente viu, para o retorno à primariedade, de 5 anos. Inclusive, é uma das questões da prova, né? Vocês estão trabalhando aí.
essa questão relacionada a uma situação, né, de reincidência. Bom, então, essa é uma questão interessante e que realmente traz distinções, ou seja, há uma extinção de punibilidade com efeitos mais restritos do que a da anistia. A anistia tem efeitos mais amplos, exatamente por ser lei, por ser produto do parlamento. A extinção da punibilidade concedida pelo executivo tem um efeito mais restrito do que a anistia, certo? Então, essa questão é interessante vocês avaliarem. Então, pela anistia, graça ou indulto. Vejam que graça não aparece lá no 84 da Constituição Federal. E aí os autores têm dito que, na realidade, é um indulto quando individual, porque quando eu vou lá para a lei de execução penal, aí tem uma outra questão também. Na lei de execução penal, a 7.210, né, de 1984, eu tenho aqui... Professor, Diga aí. eu fiquei Diga aí, só com uma pequena dúvida. O indulto, ele é prerrogativa exclusiva do presidente ou mais algum chefe do executivo? Não, não é exclusivo. Quando se fala em competência, as competências administrativas, elas são exclusivas ou privativas, né, nessa perspectiva. A exclusiva, só o presidente poderia efetuar. A privativa, ele pode delegar. Essa é uma competência delegável, ele pode delegar. E, normalmente, ele delega ao Ministério da Justiça, porque lá funciona o chamado CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária elabora anualmente, né, os relatórios da questão penitenciária e também as propostas relacionadas a indulto. Somente que o indulto é dado, muitas vezes, de maneira coletiva e, na maior parte, é comutação, né? É uma comutação da pena. Ela leva à ideia do indulto parcial, ou seja, de alteração do volume de pena aí que está sendo executado, certo? Então, essa questão que a gente tem observado. Não sei se explicou, Sérgio. Se está claro? Explicou sim. Sim, eu tinha na cabeça que era só o presidente, mas obrigado. Não, mas veja só, inclusive a grande maioria são portarias hoje do Ministério da Justiça e dos ministros, né? É difícil você ver um decreto presidencial tratando do indulto. Sim, tem um equívoco que normalmente a gente escuta falar em indulto natalino, né? Indulto da Páscoa. Aquilo ali não é indulto. Indulto, no termo técnico jurídico, é isso aqui que a gente está estudando como causa de extinção da punibilidade. Aquilo ali são as saídas temporárias que são adequadas à execução da pena no regime semiaberto, né? Nós já vimos isso aqui, que é garantido ao réu, né, em determinado momento de execução da pena, esse direito de convivência social, né, monitorado em alguns casos, em outros não, dessa ideia de monitoramento eletrônico, né, porque saída sob vigilância só no fechado. Fechado, para o enterro da mãe, da mulher, né, pode haver essa autorização de saída, não é nem a saída temporária. A autorização de saída, que é um outro elemento que vai estar aí presente, tanto para o réu que esteja sendo processado, quanto na hipótese, né, tanto numa prisão processual, quanto na hipótese de alguém que esteja executando a pena no regime fechado. Então, aquilo que vulgarmente, sei lá, a mídia policial chama de indulto, não é indulto. Indulto é isso aqui que a gente está estudando, né? Aquilo que o programa lá da Atena, né, e tudo diz, olha, teve indulto natalino, teve indulto
não é induto. Embora, normalmente, as portarias que tratam do induto ou saem na Páscoa ou saem no Natal. Aí, por isso que eu acho que gera essa confusão, né? Porque aí sim são portarias que tratam da comutação da pena. Depois, Larissa, se você conseguir uma dessas portarias e compartilhar com a turma, porque eles têm, visualizando fica mais fácil essa ideia de como é que funciona, porque geralmente é dado de maneira coletiva. O induto individual, só com uma recomendação do Conselho Penitenciário, passa também pelo CNPCP para chegar na mão do presidente. E o presidente pode delegar essas atribuições também, né? Mas, se ele quiser, ele emite, aí, quando é ele, o ato do presidente é o decreto. Ele decreta e aí concede por decreto o induto, ou então decreta esse induto coletivo de maneira a comutar penas, que aí é modificar a natureza da pena, que é o induto parcial, ou a levar à extinção da punibilidade, é um induto na fórmula do artigo 107, que é o que nós estamos estudando agora, certo? Então, é preciso esse cuidado. Então, no 188, nós temos: o induto individual poderá ser provocado por petição do condenado por iniciativa do Ministério Público observando o mérito daquele condenado, né? Do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, o diretor, né, da penitenciária, é a autoridade responsável. A petição do induto, acompanhada dos documentos que a instruem, será entregue ao Conselho Penitenciário, ao Conselho Local, né, para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Veja que é o Ministério da Justiça que media, né, tudo isso. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo, do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará um relatório, a narração do ilícito e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Processado no Ministério, esse induto aqui do 188 é o que a gente chama da graça. Na verdade, é a graça, que é o decreto de graça, né? Com relação a... sim, tem aquele caso... Professor, lá nos Estados Unidos é muito comum o sujeito estar condenado à morte e pedir a graça no sentido da comutação da pena de morte por pena de ergasto de prisão perpétua, ou então pena privativa de liberdade. Isso aí seria uma comutação da pena, uma modificação da natureza original da pena, tá certo? A natureza era de pena de morte, né? E passa agora a ser, até alguns autores até discutem se existe pena de morte, se é mera execução, né? Mas existe sim dentro da dinâmica da construção dentro de um país onde admite, né, essa modalidade de pena. Então, aquilo ali talvez funcione de maneira mais clara, porque é individualmente programado, onde o sujeito leva, mas lá, geralmente, são os governadores do Estado, no caso dos crimes que comumente são praticados. Os crimes da União é o presidente, mas normalmente é o governador do Estado o responsável pelo induto, tá certo? Pela graça. E aí ele vai... e essa graça aí que eu estou falando, ela é parcial, né, gente? Ela não é o induto lá do 107, ela é uma comutação da pena, ela muda o formato da pena original que foi aplicada. Processado no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele determinar. Isso aqui está tudo na Lei de Execução Penal, tá certo? A Lei 7.210, de 1984. Os artigos 188 a 193. Se o sentenciado for beneficiado por induto coletivo, o juiz de ofício, a requerimento do interessado do Ministério Público
iniciativa do Conselho Penitenciário da Autoridade Administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Bom, tudo isso aqui faz parte da análise, né, da anistia e do indulto dentro da formatação que é dada, né? Aqui para a ideia do indulto individual, mas pode haver um indulto coletivo que, me parece que foi isso que você passou agora, né, Larissa? Foi uma forma de como essa portaria ou esse decreto ele é elaborado, tá certo? Isso, são dois exemplos E é uma competência privativa, ela não é exclusiva, de maneira que ela pode ser delegada. E, naturalmente, muitos presidentes delegaram, né, essa questão. Uma outra e última questão, não menos relevante, é de que, óbvio, tanto nas convenções internacionais, exatamente por conta do volume de violações que representam os crimes contra a humanidade, tornou-os insuscetíveis de anistia e indulto, além de imprescritíveis, né? Essa é uma outra questão. Na nossa Constituição, a Constituição de 1988, no seu artigo 5º, diz que os crimes de terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, assim equiparados também a hediondos, eles são insuscetíveis de graça, anistia e indulto, né? Então, de graça e anistia. Portanto, aí, sim, não fala em indulto. Vamos comentar isso. São suscetíveis de graça e anistia. Vamos lá aqui para o artigo 5º, no seu inciso inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos, por ele respondendo os mandantes executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Veja que o termo aqui usado foi graça, que é a ideia do indulto individual. Não falou em indulto. Então, parte dos autores dizem que, ao não falar, estaria passível a ideia do indulto coletivo, mas não é assim interpretado pela doutrina e pela jurisprudência majoritária, de maneira que a graça, que seria o individual, é lógico que evita também a ideia do indulto, já que graça e indulto têm a mesma terminologia, seria a mesma coisa que o indulto individual, não é? Está dentro dessa dinâmica, tá certo? Então, houve uma discussão e isso já foi superado. Uma coisa que é importante observarmos aqui, no tocante à insuscetibilidade de graça e anistia, a lei considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, no tocante ao tráfico ilícito de entorpecentes, porque recentemente houve um julgado e naquela hipótese lá do 33, parágrafo 4º, quando o réu for primário, esse crime não é equiparado a hediondo. Então, o Supremo classificou dessa forma, apesar de estar lá na lei de tráfico ilícito de entorpecentes, mas foi uma pequena quantidade de drogas traficada, o réu for primário, não integrar a organização criminosa, isso não pode ser considerado hediondo, né? Então, isso leva à possibilidade dele usufruir os chamados indultos coletivos. É essa questão que está aí posta, tá certo? Então, há uma decisão da Carmen Lúcia Antunes, nesse sentido, que me parece muito interessante, e que confere, extrai da margem, né, do que seria
o tráfico considerado, que é exatamente esse tráfico em associação criminosa, né, com domínio territorial, com um volume de drogas alto, né, que estaria dentro dessa perspectiva da hediondez, certo? Então, essa situação específica é relevante, desde que se enquadre naquelas hipóteses lá do 33, parágrafo 4º, né? A gente pode ir para lá, da 11.343, onde essa situação específica levaria a essa, a, 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 a essa visão diferenciada para excluir da equiparação constitucional a hediondo, a crime hediondo. E veja que os que nós equiparamos, o terrorismo, que é algo extremamente complexo, né? Então, no 33, lá para ele. 33, parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Então, nessa hipótese específica aqui, pode ser considerado não hediondo e, portanto, gozar do induto, se for o caso, né? Principalmente do induto coletivo, que normalmente alcança essas situações, já que são crimes também praticados sem violência e grave ameaça à pessoa, tá certo? Então, são insuscetíveis de anistia, graça, e, portanto, também do induto, esses crimes da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes de drogas, terrorismo e os definidos em lei como hediondos. Quais são os crimes hediondos? São todos aqueles na Lei 8.137, de 1990, que estejam catalogados no rol taxativo do seu artigo 1º. Porque se é definido em lei como hediondo, só pode ser taxativamente aquilo que tiver no rol da 878, desculpa, da 872, né, de 1990, 872 de 1990, no seu artigo 1º. Então, hediondo não é porque eu acho que é hediondo, eu até acho corrupção hediondo, mas não está aqui no rolo taxativo, né? Então, essa é a questão pela qual a gente deve sempre classificar de acordo com o que a própria Constituição falou. Os definidos em lei como hediondos. É uma opção do legislador, é uma opção do parlamento, que define o que é ou não hediondo. E faz isso no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990. Então, hediondos são esses. Equiparados a hediondos por força constitucional são esses que estão aqui no inciso 43, que é a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes. Você não vai encontrar eles no rol do artigo 1º, porque a Constituição já fez, já equiparou, já definiu que eles são hediondos. Os demais hediondos são uma opção do legislador, né, de colocar. Mas o constituinte originário já especificou esses, o terrorismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, como hediondos. Então, eles são insuscetíveis, eles são inafiançáveis e eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Portanto, do indulto também, já que a ideia é apenas por extensão na ideia do indulto individual, que é a graça. Essa ausência de taxatividade no termo, entende, Larissa? Graça, indulto, isso cria, às vezes, confusão, né, na mente das pessoas. Mas, quando a gente vai lá para a lei de execução penal, vê que a graça é o indulto individual, porque lá está proclamado como indulto individual. Ora, se é um indulto individual, o indulto coletivo também está aí por extensão, verdade. Tá? E a graça está dentro dessa ideia de indultar, de perdoar, né?
dado ao Executivo, certo? E o artigo 84, inciso 12, para o induto, o artigo 48, inciso 8º, para a anistia, no tocante à anistia como atribuição do Congresso Nacional, tá certo? Bom, alguma dúvida, alguma questão a mais que vocês queiram esclarecer? Hoje a gente conseguiu, assim, fluir bem na matéria, né? Vimos essas três primeiras hipóteses, né? A morte do agente, o induto, graça e anistia, e a abolício crimes. A anistia, ela tem efeitos muito mais amplos do que o induto, tá certo? Sempre observar isso. O induto, o juiz ainda vai avaliar, vai decretar, vai avaliar a hipótese, porque pode ser uma situação inconstitucional, o juiz pode até se opor, já que a anistia, por ser lei, em princípio, a não ser também nesse caso da inconstitucionalidade, porque cabe aí essa avaliação, mas, em princípio, ela atinge os efeitos gerais da condenação, sobretudo a gravação da reincidência. O induto não, você vai começar a contar da data em que decretou a extinção da punibilidade. Esse retorno, 5 anos depois, é que o sujeito volta a um estado próximo ao da primariedade, né? Tá bom? Então, um abração, a gente se vê na segunda-feira, às 8h40, tá bom? Então, só bom final de semana até segunda. Tá bom. Professor, até Até segunda, Boa noite. Gabriel. Até Até segunda. mais, professor. Tchau. Tchau, professor. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.